pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer, eu sou dona do blog A Culpa é da Ascendente. O endereço está passando aqui embaixo para vocês, como sempre. E hoje eu estou aqui finalmente para falar sobre É Assim Que Acaba. Então, se você por um acaso mora numa caverna, recentemente... Ai, meu olho. Então, se você mora numa caverna, recentemente houve uma adaptação literária de um livro que é muito conhecido no Bookverso, que é Assim Que Acaba, da escritora Colleen Hoover. Eu vou deixar a capa dele aqui do lado. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o filme do que o livro. Eu sou um pouco ruim de fazer isso, porque no meio da conversa eu me misturo. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, então é capaz que eu fale tanto do filme quanto do livro. Mas em todo caso, eu vou falar sem spoiler, independente daquilo que eu fale, tá? Tanto do livro quanto do filme. Então nessa primeira parte eu vou falar um pouco da sinopse do filme e do livro, e aí depois a gente parte um pouco pro que eu achei da história, beleza? Então É Assim Que Acaba, ele vai falar da história da Lily Bloom. Lily Bloom é uma personagem que a gente conhece em dois momentos da vida dela, tanto na adolescência quanto na fase adulta dela, que é ali a fase atual pra gente. Então a adolescência, ela vai passar no passado da história da Lily. E o que acontece? Ali no presente da Lily, ela tá indo pra cidade natal dela pra participar do enterro do pai dela, do velório do pai dela. Assim, isso não é um spoiler, porque é bem no comecinho da história. Ela tem a gente vê ali que ela tem uma relação um pouco difícil com o pai dela, ela não sabe muito o que ela fala a respeito dele. Dado momento, ela precisa dar um discurso sobre o pai dela, sobre a importância do pai dela, sobre os momentos felizes, enfim, que ela passou com ele, e ela não consegue falar. E aí a gente fica sem entender se ela não consegue falar porque ela tá muito abalada pelo momento, ou se ela não consegue falar porque ela realmente teve momentos difíceis com o pai dela. Ela não tinha uma relação ali muito boa. E aí ela vai embora, volta pra cidade dela, porque ela mora em Boston. Na semana ali que isso aconteceu, né, que ela voltou pra casa dela, ela vai pra um telhado ali de um prédio pra refletir um pouco, pensar um pouco, ver a vista e, enfim, sei lá que loucura passava na cabeça dela naquele momento. E aí chega um cara derrubando tudo, quebrando tudo, e ela fica sem entender, um pouco ali meio afastada. Eles começam a trocar ali algumas palavras, entender melhor o que está acontecendo, e aí eles começam a falar verdades nuas e cruas sobre o que está passando na vida deles. E aí ela descobre que ele é um cirurgião, um neurocirurgião, se eu não me engano, e que ele perdeu uma criança naquele dia, por isso ele estava tão abalado, e aparentemente um irmão atirou no outro. E aí essa história abala um pouco ele, aí ele fica muito irritado, enfim, eles começam a conversar, eles quase trocam um beijo ali, mas nada acontece, porque ele deixa bem claro que ele só queria transar com ela e ela não é uma pessoa de transar, ela é uma pessoa de relacionamento. E aí ela vai embora e aí vai cada um viver a sua linda vidinha separados, né? Ela nunca mais fala com ele nunca mais fala com ela. Passam-se alguns meses, ela tá abrindo a floricultura dela, que foi sempre o sonho da vida dela. Ela sempre foi muito ligada ali com terra, com plantação, enfim, principalmente com flores. E aí chega a ser até uma piada entre ela e o Riley lá no começo. Eu não falei o nome, né? Mas esse rapaz chama Riley. E chega a ser uma piada, porque o nome dela é Lily, que é flor. É até uma piada ela gostar de flores, sendo que o nome dela é de uma flor, enfim. E aí ela tá abrindo a floricultura dela, junto com uma funcionária que passou um dia na rua, era uma madame, e ela queria muito ter coisas para fazer, então ela se voluntariou para trabalhar com ela. E aí elas começam ali a cuidar do local e tal, e aí ele tá finalmente pronto para ser inaugurado. E aí ela descobre que esta mulher, por um acaso, é irmã do Riley. E aí foi muita coincidência, e enfim, ela se tornou muito amiga dela, o Riley começa a participar um pouco da vida dela, eles começam a flertar ali de novo e tal, até que ele fala que tá pronto para um relacionamento e eles entram num relacionamento. Só dei um panorama geral de como é o presente dela. Voltando um pouco no passado, a gente conhece um pouco ali da vida dela durante o período escolar, né? Tem um rapaz que mora na casa do lado da casa dela, que é uma casa abandonada. Ele tá morando ali, tipo, temporariamente, mas ele também vai pra escola. E aí ela começa a perceber que ele tem fome, ele não toma banho e tudo mais, porque era uma casa abandonada, não tinha estrutura pra isso. E aí ela começa a abandonar umas comidas lá pra meio que ele ir comendo. E eles começam a trocar algumas palavras e tal, começam a conversar, ela pergunta por que ele tá lá, ele diz que foram problemas familiares, e aí, enfim, eles começam a se apaixonar. Só que ele é um morador de rua praticamente, né? Então, é ali um problema, o pai dela é prefeito da cidade,
E ela tem problemas em casa com o pai dela, que eu não vou dar muitos spoilers. Mas enfim, vai ser muito difícil você não saber do que eu tô falando, porque já tá na internet, né? Então ela tem um problema em casa ali com o pai dela, e ele não pode descobrir de jeito nenhum que eles estão nesse relacionamento. Ela começa a dar roupas pra ele, do pai dela, né, pra ele, começa a deixar ele tomar banho lá, enquanto os pais dela não estão em casa, enfim, e aí eles vão se relacionando. Acontece um momento ali que eles vão se separar, mas eles já iriam se separar de qualquer forma, e ele muda de cidade, ele vai pra Boston, e é pra onde ela foi no presente dela, né? Diz ela que não tem nenhuma relação, mas talvez no subconsciente ela quisesse encontrar com ele. E enfim, e aí chega um dado momento no presente em que ela encontra esse rapaz. Esse rapaz se chama Atlas. É um triângulo amoroso, a gente fica apaixonada pelo Riley, ao mesmo tempo que a gente quer conhecer um pouco mais do Atlas, mas é muito mais sobre a Lily e o Riley, e a Lily e ela mesma, do que a Lily e o Atlas, ou enfim, um romance ali. Passada essa parte, agora a gente vai pra segunda parte, que é o que eu achei. Ainda sem spoiler. Então, o que eu achei? Eu achei que é uma adaptação muito fiel ao livro, apesar de ter faltado algumas partes que eu considero importante, principalmente se eles pensarem numa continuação, porque tem um segundo livro, que chama É Assim Que Começa. Então é assim que acaba é o primeiro e é assim que começa é o segundo. Lógica? Mais ou menos, porque dentro do contexto da história tem uma lógica. Mas enfim, foi bem fiel, eu achei que faltaram sim algumas partes, mas não foram partes que fizessem muita diferença, assim, gritante pra história, era mais um fanservice, alguns dados momentos que faziam sentido para os fãs, que eles queriam muito ver em tela. Eu não sou tão fã assim do livro, já deixando bem claro. Eu gosto do livro, mas não foi um livro assim super uau, não acho que justifica esse hype todo. Tem outros livros que falam do tema desse livro que são mais bem trabalhados do que esse. Apesar de eu entender tudo que a autora fez ali no livro, por que ela fez e do jeito que ela... por que ela fez do jeito que ela fez. Eu fico assim, olhando pros lados porque eu tô refletindo. Como eu disse, eu não fiz roteiro pra esse vídeo. Então, assim, foi bem trabalhado. Eu acho que foi bem adaptado. Pra quem vem de uma onda aí de Bridgerton, de séries não muito bem adaptadas, eu acho que o fã, no geral, ficou bem feliz. Principalmente quem gostou da história, mas tava com a cabeça aberta pra mudanças. Não tiveram mudanças, eu senti. Eu senti que faltaram coisas. Só que assim, pra mim, que tem uma coisa que eu não gosto do livro, que me fez não gostar do filme, porque eles tinham a oportunidade de corrigir, que eles não corrigiram. Então, principalmente se houver uma continuação, né? Mas eu acho, assim, eu gostei num geral, eu gostei do elenco, eu gostei deles terem mudado, a única mudança, assim, né? E não chega a ser um spoiler eu falar isso pra vocês, mas no livro os personagens têm entre 20 e poucos anos. No filme eles quiseram deixar um pouquinho mais velhos, de 30 e poucos. Eu achei que fez super sentido, porque, por exemplo, o cara é neurocirurgião. Como é que ele ia ser neurocirurgião com 20 e poucos anos, sabe? Dono de restaurante, dono de floricultura. Eu acho que é um momento da vida ali que a gente ainda tá muito perdido. Por mais que 20 e poucos anos já seja considerado um adulto, a gente ainda tá muito perdido na vida. Então, pra gerar um toque de realidade, eu acredito que foi melhor eles terem feito essa mudança. Então, assim, é uma mudança que foi bem adaptada. A própria autora chegou a comentar um pouco disso, porque quando começaram a surgir as notícias sobre o elenco, ela comentou, o pessoal ficou meio alterado, porque eles não tinham a idade dos personagens nos livros, e ela chegou a falar que isso foi um erro dela nos livros, que ela queria realmente que eles tivessem mais idade, e talvez tenha sido ali por pressão da editora para gerar um apelo ali no público jovem, que foi o que acabou acontecendo, né? Então, assim, sem spoiler, é isso que eu posso dizer pra vocês. É fiel ao livro, é bem adaptado, o elenco é maravilhoso, o ator que faz o Atlas, meu Deus do céu! Se você assistiu Legendado, que voz é aquela? O ator que faz o Riley não é lá muito bonito, eu pelo menos não achei, mas ele tem uns traços assim, eles têm uma química, ele e a Blake Lively, que, meu Deus do céu, perfeitos. Eles são perfeitos na cena junto. Você gosta dele do mesmo jeito que ela gosta.
você se apaixona por ele do mesmo jeito que ela se apaixona. E assim, a temática, o que eu acho que foi genial, foi assim, genial do filme. A temática principal... Ai, gente, como é que eu falo isso sem spoiler? Mas a temática principal da história dos dois se trata ali de um relacionamento tóxico. E pra quem já viveu um relacionamento tóxico, inclusive isso é um gatilho, vocês tomem muito cuidado antes de assistirem, porque, enfim, até em mim, que eu já sofri um relacionamento abusivo, mas faz muito tempo, ele me deu uma gastura, uma angústia, assim, sabe? Dá até um nó na garganta, porque foi realmente algumas coisas que foram bem difíceis de assistir. Não vou chorar, eu tô de TPM ainda. O genial dessa história é que em alguns momentos desse relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, enfim, é como a Lily, ela vê a situação acontecendo. Num primeiro momento, as cenas vão acontecendo e parece até muito rápido. Parece sempre que aconteceram acidentes, que foram ela que não entendeu direito de tão rápido que foi a situação. E você fica com essa impressão também. E na metade do filme, assim, isso pra mim foi um problema até. Eu fiquei com muito medo de fazerem parecer que tudo que acontece com ela é um mero acidente, é um mero acaso, foi muito rápido. De darem margem pra que alguém diga isso, sabe? Tipo, nossa, mas foi rápido, ela nem entendeu o que aconteceu. Não, mas acho que nem foi tudo isso. Então, assim, eu fiquei com muito medo disso acontecer. Isso me deu até um distanciamento da história. Mas chega um determinado ponto que nossa, é um apelo gigante eles fazerem esse momento inteiro. Ai, meu Deus do céu. E ainda tocar a Taylor Swift depois, naquela música que, meu Deus do céu. Eu vi a tradução depois, né? Eu não sou tão fã assim de Taylor Swift. Eu tô só gerando hate pra mim. Eu não gostei tanto de Assim Que Acaba. Não sou fã de Taylor Swift. Eu tô querendo que a pessoa... Por favor, não desiste de mim. Continua aí. Então, assim, chega um determinado ponto ali da história em que ela senta e que ela começa a pensar em tudo que ela viveu. E aí vem a cena nitidamente na tela pra gente ver e na cabeça dela, né, no caso. De tudo que aconteceu, cena por cena. E, meu Deus do céu, eu me arrepiei. Foi realmente genial. Pra quem já sofreu de relacionamento abusivo, aquilo ali é exatamente o que acontece com a pessoa. A gente passa muito tempo se perguntando se aquilo realmente aconteceu, se foi como a gente pensou. E aí chega uma hora que, quando vem, assim, sabe, como realmente aconteceu, cai a ficha e, enfim... Ai, eu não quero chorar. Eu tô maquiada. Inferno. Então, assim, foi genial. Foi crucial. Eu acho que só quem já viveu esse tipo de coisa vai conseguir entender a sutileza disso que eles fizeram, sabe? Claro que a gente falando, você também percebe depois que você assiste, né? Mas num momento ali, quando você tá assistindo... Eu vi o filme na estreia. Não tinha assistido nada ainda a respeito do tema. Tanto que até hoje eu não vi nenhuma resenha, que era pra eu não ficar... Como eu posso dizer? Não ficar... Me apegar a detalhes que não foi eu que percebi, sabe? Então, assim, o que mais me marcou foi isso. Além de ser realmente muito, muito parecido com o livro, né? Porque, querendo ou não, eu gostei de Bridgerton. Olha, mais um motivo pra vocês me cancelarem. Eu gostei de Bridgerton, mas, querendo ou não, a gente quer sempre uma adaptação mais fiel. Eu li esse livro no ano passado e tinha muita coisa que eu não lembrava. Então, o que eu posso dizer sem spoilers é isso. Mas agora eu quero partir um pouco pra falar com spoilers. Então, se você, por um acaso, ainda não assistiu ou se incomoda com spoilers e tal, por favor, pausa o vídeo aqui e quando você assistir o filme ou ler o livro, você volta aqui pra saber mais da minha opinião. E aí a gente pode conversar um pouco mais. E também tomem cuidado aqui nos comentários. Eu peço encarecidamente que vocês coloquem um aviso gigante com spoiler no começo do seu comentário antes de comentar alguma coisa, tá? Vamos ser legal aí com a comunidade, porque nem todo mundo tem condição de assistir o vídeo, o filme assim que ele sai, beleza? Então eu agradeço muito a sua visualização desse vídeo. Se você quiser saber um pouco mais, sem spoiler ainda, tem um texto que eu fiz lá no blog, uma crítica escrita. Então, por favor, clica no link aqui embaixo, vai lá pro blog. Tem críticas de outros filmes sempre sem spoiler. E tem resenha de livro também, então, por favor, dê essa moral pra mim, vai lá pro blog. Eu vou adorar ter você em outro espaço, conversar de uma outra forma. Eu quero muito criar uma comunidade aqui no YouTube e sem vocês isso não é possível.
Então, por favor, me ajuda, engaja, participa e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Ai, que susto. Então agora a gente vai falar um pouco mais com spoilers, tá bom? Eu acho que o livro, ele acabou conversando com muita gente jovem, justamente por aquele erro que eu comentei lá no começo, da idade ali, da faixa etária dos personagens. Então eu acho que ele fala com muita gente jovem e ele comete um erro gravíssimo, gravíssimo, que é não botar consequências pro Riley, Ryle, eu nunca sei falar o nome dele, para as coisas que ele fez ali no livro. Então, assim, é muito difícil falar desse tema pra mim, é muito difícil. Então, assim, o que eu acho um absurdo? Eu sei que isso acontece na vida real, eu sei que isso acontece na vida real. Quando aconteceu comigo, eu tinha 16 anos. E, assim, eu tinha o relacionamento abusivo, tá? O relacionamento tóxico, enfim, quase ali iniciando as agressões. O que aconteceu? O que acontece, né? Naquela época, a gente não tinha tanto, assim, esse debate, não se via tanto, assim... Tinha em novela e tal, mas, não sei, era um distanciamento, porque com 16 anos eu já estava trabalhando, eu não via novela, então eu já estava na rua. E esse livro, ele é especificamente para um público, e ele hypou muito com um público que é muito jovem. E me preocupa um pouco o Ryle não ter consequências ou ela não ter vontade de... Assim, é perfeito que ela consegue se distanciar, ela consegue dizer, olha, aqui não dá mais pra mim, não é mais lugar pra mim ficar nesse relacionamento, porque você me fez muito mal, a gente tem uma filha junto agora, e o que aconteceria, o que você faria se o namorado dela um dia chegasse pra ela e machucasse ela e ela chegasse a contar isso pra você. Então, assim, eu acho perfeito essa reflexão, eu acho muito boa, só que eu queria ver o Ryle pagar por tudo que ele fez. Mas principalmente, não só pelas agressões, porque eu acho que isso acontece todo santo dia e realmente os homens saem impunes disso, mas eu acho que o livro é mais sobre um alerta. Eu tô atacando e defendendo ao mesmo tempo. O livro, eu entendo que o livro seja mais um alerta. Olha, reconheça um relacionamento abusivo. Porque o Ryle já dava sinais de como ele era desde lá do princípio. Da cena 1, de quando ele chega socando tudo. Ali ele já mostra o temperamento dele. Já era uma red flag ali, né? Um alerta pra ela perceber que o cara já não bate muito bem das ideias. Mas, enfim, me incomoda, o que me incomoda no livro é isso, é não ter consequências pro que o Ryle faz, principalmente quando ele tenta estuprar ela. Isso pra mim assim, de uma nojeira, uma coisa que foi tão difícil de assistir. Não aconteceu comigo, nunca aconteceu comigo. Espero que nunca aconteça de verdade com ninguém próximo a mim, com ninguém que eu conheça. Eu sei que acontece todo santo dia, mas saber disso me angustia. Então, assim, ver aquilo acontecer e ver ele sair impune e ver ele tendo contato com a filha dela. Puta que pariu, ele tem contato com a filha dela. Ela deixa, tipo, vai lá passear com seu pai. Como, moça? Como? Como você nunca denunciou isso? Sabendo que o cara tem dinheiro, sabendo que, tipo, ele pode tirar a guarda de você a qualquer momento se ele quiser e ficar com a menina 100% do tempo. Não me desce. É uma coisa que não me desce. E nunca vai descer. Eu acho que já que ela levantou a bandeira de, olha, perceba um relacionamento abusivo, acho que ela devia ter levantado a bandeira do denuncie um relacionamento abusivo. Denuncie quando o cara tenta te encostar e você pede, pelo amor de Deus, por favor, me deixa. Nossa, aquilo... Eu não consigo falar muito disso, porque realmente me dá... É um negócio assim que me perturba. Então, ela pede muitas vezes pra ele não... Ela, por favor, não, por favor, Ryle, para... E ele tenta, sabe? Ele não consegue porque, enfim, ela consegue afastar ele. Mas ele tenta, ele tentou. De tudo que aconteceu ali, pra mim, o pior é ele ter tentado isso, sabe? Ai. Então, assim, isso me incomodou muito no filme. E apesar de eu ter gostado muito da história, de ter todos os pontos positivos que esse livro tem, ele tem esse declínio pra mim, sabe? É como se eu esperasse o livro inteiro por esse momento, e chega lá, ele não acontece, e ele acaba assim, tipo, então tá bom, vamos seguir vidas separadas, e é isso, sabe? Eu ainda não li É Assim que Começa, então, gente,
Eu não achei que esse vídeo ia ser tão difícil de gravar. Eu ainda não li É Assim Que Começa. Pretendo ler, porque depois do filme eu acabei ficando com esse gostinho de querendo um pouco mais dela com o Atlas, porque o Atlas é belíssimo e ele tem uma voz maravilhosa. Então eu queria muito pensar um pouco mais neles dois juntos, mas eu entendo que a história de Assim Que Acaba não é sobre os dois, não é também sobre o relacionamento amoroso, ou enfim, com quem que ela vai ficar depois, não é sobre isso. Eu acho, inclusive, um pouco problemático as pessoas ficarem o tempo todo, o Atlas é maravilhoso, ele é realmente maravilhoso, mas parece que o livro é sobre isso, e o livro não é sobre isso. Então isso também é uma coisa que me incomoda mais nos fãs do que em qualquer outra coisa. Uma outra coisa que eu gostei muito, e eu acho que isso tem um pouco de ligação com a trilha sonora também. Como o filme vai de engraçadinho, apaixonante, a derrubar todo mundo e a deixar todo mundo com um suspiro de esperança no final. Eles fazem isso com uma maestria. É assim, parece que você tá seguindo a trilha que eles fizeram pra você, sabe? Isso foi realmente genial também. Acredito eu que a trilha sonora tem, assim, um pouco de ligação, porque, como eu disse, eles botam Taylor Swift no momento mais angustiante ali, sabe? Não mais angustiante, mas num momento mais de... como eu posso dizer? No momento ali que ela tá se sentindo mais sozinha, mais preciso me reconstruir pra criar minha filha, sabe? Então eu acho que ali começa a dar uma esperancinha. Enfim, gente, eu já falei tanto, eu não sei nem se esse vídeo vai prestar. Eu acho que... eu tô até desnorteada, eu tô com calor. Então, assim, é isso. Eu espero que vocês entendam o meu ponto. Eu espero que eu tenha sido clara no que eu não gostei. E é isso. Tomem cuidado quando vocês forem assistir o filme, se você ainda não viu. Espero que ele não tenha despertado muitos gatilhos por aí. Eu sei que relacionamento abusivo é uma coisa muito comum, principalmente quando não era muito debatido. Hoje em dia eu acho que é mais fácil até de perceber. Mas é realmente, assim, muito difícil de assistir, sabe? Eu achei, tipo, todo a história perfeita até chegar nesse momento que eu comentei com vocês. Então, tomem cuidado quando vocês forem assistir. Comenta aqui embaixo com cuidado. Eu terminei até down esse vídeo. Não era pra eu terminar triste. Não era isso que eu tava esperando. Enfim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por mais caótico que ele tenha sido. Espero que vocês entendam o meu ponto. E, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo. Participa desse debate, me deixa entender um pouco porque você gosta tanto dessa história. Mas com respeito, e se for colocar spoiler, por favor, avisa bem grande no começo do seu comentário com spoiler. Porque assim as pessoas vão saber o que elas vão ler ali embaixo, tá bom? É isso. Desculpa aí qualquer coisa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. E se você, por um acaso, quiser ler essa história, o link está aqui embaixo para você, na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Compra através do link do canal que vocês ajudam bastante. A gente se vê no próximo. Beijo.